Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor de Física Wesley. Na aula de hoje, vamos estudar dois conceitos importantes em física, que é o de distância percorrida e também deslocamento escalar, que vamos ver em seguida, tá? Bom, distância percorrida é o seguinte, a gente tem um trajeto, tá? Um trajeto que um corpo que percorre, e nesse trajeto, quando você quer calcular a distância percorrida, você tem que calcular todos os segmentos, independente se aquele corpo está indo ou está voltando, tá? Então aqui, vamos fazer um exemplo aqui para a gente ver como isso funciona, tá bom? Então aqui é o seguinte, vamos supor que você tem esse segmento aqui, é o nosso segmento de reta, para a gente marcar a posição que um corpo vai estar ali em cada momento, tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente tem essa posição aqui, a posição 0 km, aí você tem a posição 1 km, 2 km, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Esse daqui é o nosso segmento que está marcando todas as posições possíveis aqui, tá bom? Então aqui, vamos supor que você tenha um carro aqui, tá? Você tem um carro aqui nesse quilômetro zero, tá bom? Você tem um carrinho aqui, e esse carrinho ele vai sair aqui desse quilômetro zero e vai lá para o quilômetro 10, tá? Foi aqui para o quilômetro 10. Bom, quando ele saiu daqui e fez todo esse deslocamento aqui, ele percorreu 10 quilômetros, certo? Quando ele chegou aqui, ele quis voltar para o quilômetro 6, tá? Então a gente tinha o nosso carrinho aqui, certo? O nosso carrinho aqui, chegou uma hora que ele quis voltar aqui para o quilômetro 6, tá? Então ele foi e chegou aqui no quilômetro 6. Bom, do quilômetro 10 para o quilômetro 6, ele percorreu mais 4 quilômetros, certo? Ele estava aqui no 10, então percorreu 1, 2, 3 e 4, certo? Então, se a gente quiser calcular a distância percorrida desse automóvel aqui, a gente calcula a distância percorrida, eu vou chamar de D, certo? A distância percorrida vai ser igual aos 10 quilômetros que ele percorreu inicialmente, mais os 4 quilômetros que ele percorreu vindo para cá, que ele saiu do quilômetro 10 aqui da frente e voltou aqui para o quilômetro 6. Então, mais 4, certo? 10 mais 4 vai dar 14 quilômetros, beleza? Então, aqui na distância percorrida, você considera o segmento que a gente foi aqui, tá? O segmento do trajeto que o carro foi e também esse segmento aqui que ele voltou, tá? A posição inicial dele era 0 km e a posição final desse automóvel foi aqui em 6 km, certo? Guarda aí na sua mente esse conceito de posição inicial e posição final. Posição inicial é onde começou, posição final é onde terminou aqui, beleza? Essa é a nossa distância percorrida. Agora, no deslocamento escalar, o deslocamento escalar a gente representa ele por esse ΔS aqui, ó. É variação da posição, tá? ΔS, um triângulo S. Bom, no deslocamento escalar, só nos interessa a posição inicial e a posição final. Professor, como assim? Vamos pegar aqui o mesmo exemplo que a gente usou antes, tá bom? Então aqui a gente tem essa reta aqui, que representa todas as posições que um corpo pode estar, beleza? Então aqui a gente tem novamente um automóvel, né? O nosso automóvel aqui, ó, ele está na posição 0, certo? E aí ele sai daqui, ó, e vai lá para a posição 10, o nosso automóvel, certo? Foi aqui para a posição 10. Chegando aqui, esse automóvel quis voltar para a posição 6 aqui, certo? Como no exemplo anterior. Então aqui ele chegou
na posição 6, certo? Nosso automóvel. Bom, gente, no deslocamento escalar, como eu disse, a gente só vai considerar a posição inicial e a posição final. A gente quer saber só a posição inicial e a posição final. Como assim, professor? Esse trecho que ele volta aqui, ó, não é interessante para a gente, não importa. Por quê? O carro ele saiu do quilômetro 0, foi para o quilômetro 10, depois ele voltou para o quilômetro 6, tá? Então, o nosso deslocamento foi apenas esse trecho aqui, ó, tá? Foi apenas esse trecho. Esse daqui que ele voltou, a gente não considera ele, tá? Mas tem uma forma aqui de calcular isso. Como que a gente faz? O deslocamento, o nosso ΔS, é igual à posição final, tá? Posição a gente representa por esse S aqui, ó. Então você vai escrever um S e um Fzinho aqui, que é a posição final, menos a posição inicial, beleza? Quem que é a nossa posição final? A posição final é onde o automóvel parou por último, né? E ele parou por último aqui no quilômetro 6. Então a posição final é nesse 6 aqui, o quilômetro 6. E qual era a posição inicial dele? Era aqui no quilômetro 0. Então, posição final, que é 6, menos a posição inicial, que é 0, certo? Então, o nosso deslocamento é 6 menos 0, que é igual a 6, tá? Então, o nosso deslocamento é 6 km. Repare o seguinte, esse trecho aqui, ó, que ele voltou, a gente não contou ele, porque como eu falei para vocês, no deslocamento escalar, só interessa para a gente a posição inicial e a posição final. Então, sempre que você for calcular o deslocamento, você vai usar essa equação aqui, ó. O deslocamento é igual à posição final menos a posição inicial, certo? Por exemplo, se esse automóvel tivesse ido aqui para o quilômetro 10 e depois voltado aqui de novo para o mesmo lugar que ele saiu, o deslocamento dele seria 0, tá? Seria como se ele não tivesse deslocado nada, certo? Então, esse é o nosso conceito de deslocamento. E é interessante a gente comparar aqui com a distância percorrida, porque na distância percorrida teve um trajeto percorrido que foi maior do que o deslocamento. A gente considerou essa distância que ele foi e essa distância que ele voltou aqui, e deu 14 quilômetros. E aqui no deslocamento não. A gente só considerou a posição inicial e a posição final, certo? E o nosso deslocamento foi 6 quilômetros, beleza? Bom, gente, então é isso, certo? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pode me enviar uma mensagem e até a próxima aula. Bons estudos para vocês!